Pede pro teu namorado falar 17. Fala direto, Vai tomar no cu. 17. Mano, eu nem consigo fazer isso, me dá agonia. Como que ele assobia, velho? 17. Olha ali, você vai pegando a entonação. 17. 17. Não dá, velho. É impossível fazer isso, mano. 17. Mano, como faz isso, velho? 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. Caralho, eu tô pegando! Ciclasse! Ciclasse! Slay Queen! 17. 17. Essa boca de 17. tá com 17. a pizza na boca? O que na boca? Para de ser pataquada, Felipe. Ela falou o quê? Um apito. Eu escutei